vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai discutir dois conceitos que são fundamentais para a análise combinatória antes da gente começar a discutir os métodos de contagem propriamente ditos. O primeiro conceito é o conceito de fatorial, que é um conceito bastante utilizado em análise combinatória, e eu vou escrever aqui em cima, ó, fatorial. Fatorial é uma convenção. Convencionou-se que toda vez que eu tiver um produtório do tipo, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, eu começo num determinado número e eu vou decrescendo uma unidade por vez até o 1. Eu chamo isso aqui de 4 fatorial. Eu represento, ó, isso aqui é igual a 4 com um sinal de exclamação do lado, um ponto de exclamação do lado. Eu chamo isso aqui de 4 fatorial. Isso aqui é um produtório, então isso vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, para não escrever essa sequência de números, esse produto com um monte de fatores, eu escrevo dessa forma aqui, 4 fatorial. Se eu disser 6 fatorial, é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá legal? Começa no número indicado aqui e vai decrescendo uma unidade por vez até o 1. Tá? Beleza. Isso aqui é tranquilo. A gente vai usar para caramba em análise combinatória e ele costuma aparecer na forma de fração. Assim, ó, por exemplo, 10 fatorial divididos por 8 fatorial. Então, o numerador ele é igual ao quê? 10 vezes 9 vezes 8, e aí vai embora, né? Vezes 7, vezes 6, vezes 5. Mas eu vou parar aqui e vou representar assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Porque 8 fatorial é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então, eu paro a sequência aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que embaixo eu também tenho 8 fatorial. Como é um produtório no numerador, um produtório no denominador, eu posso simplificar esses fatores aqui, e aí eu vou encontrar aqui um igual a 10 vezes 9, que é igual a 90. Então, quando eu encontrar uma conta, uma fração desse tipo, eu faço um procedimento desse aqui para encontrar um resultado que seja mais simples, mais fácil para eu calcular. Beleza, então esse é o conceito de fatorial que a gente vai usar com muita frequência em análise combinatória. Um outro conceito que a gente vai usar com bastante frequência é o conceito de agrupamentos ordenados ou não ordenados. Então, ó, são agrupamentos ordenados ou sequências, tá legal? Ou posso ter um agrupamento não ordenado, que é um conjunto, um subconjunto, tá? Então, ó, só para pegar um exemplo aí, a gente usou lá no primeiro vídeo, né? Um exemplo em que eu tinha, de uma turma de alunos, eu separei um conjunto que eu tinha 3 alunos, né? Eu chamei de aluno número 1, aluno número 2 e aluno número 3, que seriam os 3 melhores alunos de uma determinada sala. E eu disse o seguinte, olha, eu quero formar uma comissão de formatura, por exemplo, né? Esses caras vão organizar a formatura da turma. E eu vou formar a comissão da seguinte forma: desses 3 alunos, eu escolho 2 alunos. Eu pego 2 alunos e eu escolho esses alunos como? Por sorteio. Então, eu vou pegar 2 alunos desses 3 por sorteio. A minha pergunta era: de quantas formas diferentes eu consigo formar essa comissão? Como são poucos alunos, é um exemplo didático, a gente fez uma por uma e contou, né? Então, o primeiro caso, eu sortearia o aluno 1 e logo depois o aluno 2, forma uma comissão. Uma segunda possibilidade seria sortear o aluno 1 e logo após o aluno 3, é uma segunda comissão. Logo depois eu tenho então a última possibilidade, que é sortear o aluno 2 e posteriormente o aluno 3. Beleza. E a gente viu que eu consigo formar 3 comissões diferentes a partir de um conjunto de 3 alunos, tomando 2 alunos de cada vez aleatoriamente. Maravilha. Mas aí podia surgir uma dúvida, né? Alguém podia perguntar assim, ó: mas André, e se eu fizesse aqui uma quarta comissão, se eu tivesse sorteado, por exemplo, o aluno 2 primeiro e a seguir o 1? Eu podia também formar uma quinta comissão
onde eu sortearia primeiro o aluno 3 e aí depois eu sorteio o aluno 1. Ou ainda uma sexta comissão, onde eu sorteio primeiro o aluno 3 e posteriormente o aluno 2. Aí eu não teria 6 comissões? Não. Por quê? Porque a comissão não tem uma ordem. Não importa se é o aluno 1 e 2 ou 2 e 1, é a mesma comissão. Então, a comissão 1 ela é igual a 4. A comissão 2 ela é igual a 5. A comissão 3 ela é igual à comissão número 6. Então, eu não conto essas comissões aqui, porque eu simplesmente estaria contando dobrado. E aí a pergunta lógica é, bom, então quando é que a ordem influencia? Então, um exemplo onde a ordem influenciaria seria o seguinte, ó, imagina que em vez de formar comissões, eu estivesse fazendo um concurso de redações. Eu vou fazer um concurso de redações. Mas nesse concurso vai ser o seguinte, eu vou dar um primeiro prêmio, que vai ser melhor que o segundo prêmio, vai ser recebido pelo segundo colocado, e o terceiro colocado não vai receber prêmio nenhum. Então, é obviamente muito melhor você ser o primeiro colocado do que o segundo, e é muito melhor ser o segundo do que o terceiro. Então, vamos olhar aqui duas situações possíveis. A primeira situação seria o seguinte, ó, o aluno número 1 recebeu o primeiro prêmio e o aluno número 2 recebeu o segundo prêmio. Então, tem o aluno número 1 aqui, ele ganhou o primeiro prêmio. O aluno número 2 foi escolhido como segundo melhor, ganhou o segundo prêmio. Beleza? Vamos olhar uma segunda possibilidade. Ó. Dessa vez, o aluno 2 foi escolhido como melhor e o aluno 1 ficou em segundo lugar. Então, o aluno 2 recebe o primeiro prêmio e o aluno 1 recebe o segundo prêmio. O subconjunto 1, aqui, ó, essa sequência aqui, ela é formada pelo 1 e pelo 2. Essa aqui também, só que em ordens diferentes. E aqui a ordem faz diferença. Por quê? Porque no primeiro caso aqui, no primeiro agrupamento ordenado, na primeira sequência, o aluno 1 ganhou o primeiro prêmio e o aluno 2 ganhou o segundo prêmio. E aqui, no segundo caso, foi o inverso. O aluno 2 é que ganhou o primeiro prêmio. Então faz toda a diferença, né? Basta você perguntar para o aluno 2 se ele queria estar nessa sequência aqui ou se ele preferia estar nessa sequência aqui. Ele vai preferir estar na sequência número 2, onde ele foi o primeiro colocado. Não é isso? Então a ordem faz diferença. Então eu tenho um agrupamento ordenado. E isso é fundamental, por quê? Porque isso vai definir qual técnica de contagem a gente vai usar. Tá legal, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente começa a estudar as técnicas de contagem propriamente ditas. Até lá, então, gente.